Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos de volta com Diálogos com Dani. Queria passar alguns recados para vocês antes da gente começar a nossa conversa hoje. Para você que está no YouTube, queria pedir a gentileza de você se inscrever no canal para você ficar atento a todos os vídeos, conteúdos que são colocados aí praticamente toda semana. Para você que está no Spotify, gostaria que você avaliasse esse episódio ou o nosso Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem, esse episódio, pudesse chegar a mais pessoas. Hoje eu estou alegre demais, ela está de volta comigo, estivemos juntas no Diálogos em novembro de 22, na versão online ainda, mas hoje ela está de volta, a doutora Gisele Figueiredo, médica, nutróloga, e é a responsável por causar uma revolução na minha vida, é assim que eu preciso chamar. Foi ela que me disse a importância da alimentação, a importância do movimento, da saúde, né? E como é que eu queria, eu nunca vou esquecer dessa pergunta, doutora, como é que eu queria chegar aos meus 60 anos? E cá você está, muitíssimo obrigada por aceitar meu convite, obrigada pelo seu tempo. Imagina, Dani, é um prazer estar aqui depois de tanto tempo, né? Na verdade, a gente até estava relembrando, né? Desde quando você segue comigo. É verdade. Então, já desde 2020, né? Isso Muito mesmo. tempo se passou. E 2 anos praticamente... Não, ainda não deu 2 anos do Ainda podcast, deu, né? Mas o tempo voando aí, né? E é um prazer estar aqui com você e compartilhar informações, né? Para todo mundo, poder ajudar várias pessoas. Doutora, olha só, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, mas eu separei alguns assuntos, porque a gente tem uma audiência bastante ampla, né? E a gente queria falar, na verdade, para todo mundo. Eu fiz algumas anotações, por isso que eu estou aqui com o meu post-it aqui, na minha visão, eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso. Hoje, no Brasil, nós temos 27% da população, né, de obesos, são obesos no Brasil. Na verdade, grande parte disso é o movimento. Também queria colocar que você é a embaixadora do movimento Todo Dia Um Pouco. E isso realmente mudou a minha vida e sei que muita gente que é o seu paciente ou lhe segue nas redes sociais também tem isso como norte, né? Doutora, por que é tão difícil a gente praticar o movimento? Por que esse número alarmante de obesos no Brasil, né? O que a doutora pode falar para nos ajudar a entender esse cenário que nós temos atual? Dani, se a gente olhar para o passado, né, a população era muito ativa, né, tinha um trabalho braçal, né, hoje a gente tem tudo muito fácil, né, é o controle da televisão, a gente não levanta, né, a gente é tudo controle, hoje é tudo muito fácil, antigamente a gente tinha que andar mais, quero ligar a televisão, tinha que andar, Levantar, tudo era, a gente tinha movimento no nosso dia, né? Então, se a gente olhar, né, os nossos avós, era outra realidade, muito diferente, né, de hoje. Hoje, os nossos filhos, eles ficam muito mais quietinhos, né? Então, a gente que precisa estimular as atividades, porque no dia a dia, na nossa própria casa, eles ficam parados, né? Nós ficamos mais parados também. Os trabalhos também, hoje é muito comum a gente ver, né? Então, você na sua função, você fica lá 8 horas sentado, né? E tudo isso favorece a obesidade. Então, você ficar parado, você tem um menor gasto energético que vai favorecer o ganho de peso. Nós temos uma balança, né? Que a gente tem que pensar o quanto nós estamos consumindo, comendo e o quanto nós estamos gastando. Se nós estamos gastando, né, pouco, então, em teoria, a gente também teria que consumir menos, comer menos. Mas, em contrapartida, hoje, a comida também está fácil, né? Então, hoje a gente pede no iFood e, assim, comidas que não são tão saudáveis, né? Se a gente deixa para pedir,
vamos lá, o iFood, né? É muito difícil a gente encontrar algo saudável. É verdade. Então, são coisas calóricas. Então, hoje a gente tem uma alimentação muito mais calórica, muito mais acessível. Hoje, né, a gente abre o armário ali, tem, né, várias coisas e coisas industrializadas, né, que tem uma duração grande, mas que elas, na maioria das vezes, não são saudáveis. São calóricas e nós acabamos nos movimentando muito menos. E aí, então, esse meio ambiente faz, então, com que a gente tenha o sobrepeso e a obesidade cada dia mais prevalente. A obesidade, existe um fator genético, Tá. mas a grande maioria é pelo meio ambiente. Então, é pelo meio que está exposto. Tá. Então, é a quantidade da comida e a quantidade ali, o tempo que você fica parado, né? Então, o quanto você não se movimenta. Então, tudo isso predispõe à obesidade. Esse é o principal fator, tá? E pensando nisso, né? Então, eu criei o movimento todo de um pouco. Porque eu via que muitas vezes as pessoas ficavam assim: ah, eu só vou para academia, só vou treinar se eu tiver o tempo correto, se eu puder ficar lá 1 hora, né? Só se eu Isso. puder fazer o bem feito, né? Isso. Mas não é assim, né? Se a gente for, o que a gente conseguir fazer é muito melhor do que não fazer, tá? Se você conseguir ir 20 minutos, meia hora, vai ser muito melhor do que se você não tivesse ido. Então, quando eu me inspirei para criar esse movimento, foi nisso, né? De que se a gente fizer algo todos os dias, um pouco, a gente vai conseguir atingir o objetivo. Não precisa ser muito todos os dias, né? Um pouquinho que você faça vai trazer benefício. E isso em tudo na nossa vida. Lógico que na atividade física, se a gente faz um pouco por dia, a gente vai conquistando um resultado. Mas em tudo, até no nosso trabalho, no nosso relacionamento, tudo que a gente faz um pouquinho melhor por dia, né, a gente vai colher frutos disso. Então, foi nessa intenção que eu criei o movimento, que não precisa ser perfeito, mas que você faça um pouquinho todos os dias, que você vai atingir o objetivo. Não, e isso é verdade, porque eu me lembro, doutora, vou colocar um exemplo aqui, pessoal, eu me lembro que você disse, Dani, e à época eu não estava praticando exercício físico, eu praticava pilates, né? Mas aí por conta da pandemia, à época parei e você disse, Dani, exatamente isso, pelo menos 30 minutos por dia. Né? Não precisa passar horas. Se organize 30 minutos por dia. E isso realmente faz diferença. Primeiro, na questão física, na questão mental. Nos ajuda muito. Sim. Aí, outra coisa, doutora, que eu quero que você coloque aqui para nós, que também não adianta essas dietas mirabolantes, dieta da lua, radical, enfim, as dietas aí que a gente de emagrecer rapidamente, num curto espaço de tempo, e a gente não consegue manter essa alimentação depois. Então, quando você fala de todo dia um pouco, você está falando de coerência, você está falando, inclusive, da coerência da alimentação, certo, doutora? Isso mesmo, Dani. O que nós sabemos, todas as dietas emagrecem igual, tá? Então, independente se você escolheu fazer um jejum intermitente, uma dieta cetogênica, uma low carb, todas vão emagrecer. Tá. Porque tem déficit calórico. Então, você comia, né, lá uma quantidade grande e hoje você passou a comer uma quantidade menor, tá? Tudo bem que uma tira um determinado alimento, a outra tira outra, mas todas têm déficit calórico. Tá. E o que emagrece é isso, é ter o déficit calórico, tá? Mas o que os estudos mostram? Que na hora que você vai escolher, né, uma dieta, você tem que escolher a que é sustentada, aquela que você vai fazer para o resto da vida. E fazer algo restrito, fazer, né, você tirar o carboidrato da sua vida. E o carboidrato é um combustível que nós precisamos, né? Então, você tirar ele, você acha que você vai conseguir fazer isso para o resto da vida? Não. Não
vai, não tem como, né? Ninguém consegue fazer isso. Então, por isso que quando eu vou montar um plano alimentar, né, para os pacientes, não é nada de radical, né? Tem que comer saudável. É lógico que tem pequena quantidade do carboidrato, tem pequena, mas tem. Em toda refeição tem o carboidrato, em cada refeição, né, tem o Sim, carboidrato e tem a proteína. A gente tem que ter esse olhar, tá? Até uma dica, né? diga Então, tudo. para levar isso para a vida, Tá. você olha para o seu café da manhã, para o seu almoço, o lanche da tarde, a proteína. E o jantar, desculpa. Tem que ter o carboidrato e a proteína, tá? Vamos supor, por exemplo, as pessoas têm medo de comer, né? E achando que vai ganhar peso. Isso. Mas não, se a gente come pouco em todas as refeições, não, a gente tira aquele medo do nosso organismo. Então a gente consegue sim mandar a gordura embora, né? E ganhar músculo, que é o que a gente tanto quer. Então, num café da manhã, né? Que seria uma boa refeição. Por exemplo, um ovo com pão, tá? Então, estaria lindo. No almoço, um arroz, o feijão, a carne, salada, legumes. O lanche da tarde, aí esse é meio que é estratégico meu aí. Então, eu Ah, gosto muito do whey, né? Do whey protein, que é um verdade. suplemento que hoje está muito acessível. Todo mundo consegue encontrar em lojas de suplemento. E a gente fala que é uma proteína de alto valor biológico. Assim, para a gente conseguir aquela quantidade daquela medida, a gente teria que tomar muitos litros de leite, né? E então, e ele tem uma ação, como ele já foi praticamente digerido, então ele vai ter uma ação realmente lá no nosso músculo, Tá. tá? E vai nos ajudar. Mas o whey não é só para quem treina. Então, o whey é uma proteína muito boa. E hoje, no nosso dia a dia, é muito difícil a gente atingir a quantidade de proteína que a gente precisa. É correria, né? Então, a gente acaba não comendo tanto certo. Então, o whey vem nos ajudar nisso. E o whey, ele dá uma saciedade para a noite. Então, a gente não vai chegar no jantar querendo comer muito, Tá. tá? Então, ele vai nos ajudar até no emagrecimento. Então, vai ajudar a ganhar músculo e vai ajudar no emagrecimento. Então, para mim, ele é um lanche estratégico ter um whey à tarde com uma fruta. E à noite, uma refeição igual ao almoço: um arroz, feijão, uma carne, a salada ali, os legumes. Então, tá vendo que não é nada demais Sim. com refeições simples, lógico que em pequena quantidade, a gente consegue atingir o objetivo e de forma duradoura. Então, eu sempre falo para os pacientes, gente, na hora que a gente vai começar a montar o plano, a gente tem que escolher, olha, se você tiver com 80 anos, você pode estar comendo isso? É Exatamente. saudável? Pode. Então, isso é sustentado, isso vai dar certo. Diferente, por exemplo, de um jejum, que você vai ficar lá horas sem comer. E um idoso vai conseguir fazer isso? Não vai, nem pode, né? Uhum. Então, não é sustentado. Então, eu sou a favor, né, de uma alimentação saudável, com déficit calórico, né? Mas que seja algo tranquilo. Eu fico muito contente, feliz, quando os meus pacientes falam assim: nossa, mas não foi difícil. Eu Exatamente. nem percebi o processo, sabe? Não é nada sofrido. Tem que comer saudável para dar certo. Então, isso todos os dias também faz parte aí do movimento, né? Comer saudável aí todos os dias um pouco. Doutora, você estava falando, é uma dúvida que eu tenho. Eu confesso que eu não fiz, até por orientação sua, que eu não precisava. Mas eu queria saber, porque a gente vê muitas informações, às vezes elas não são de fontes seguras. O jejum intermitente, ele serve para todo mundo ou não? Você já disse aí na sua colocação de que os idosos não podem fazer o jejum intermitente. Mas existe, né, grupos colocando, olha, para emagrecer precisa obrigatoriamente fazer o jejum. Quem pode, quem não pode, é para todo mundo. Essa é uma dúvida que eu tenho e eu acredito que a grande maioria também. O jejum intermitente, então, também é uma estratégia para emagrecimento e ele emagrece igual você escolher uma dieta saudável.
porque tem um déficit calórico. Tá. Então, por isso que eu acabo não optando por ele, porque emagrece igual quem tá comendo um pouquinho todas as refeições, tá? Por quê? Dani, imagina que você coma 2.200 calorias, tá? E Tá. você tá fazendo jejum, um jejum lá de 16 horas. Tá. Na janela que você tá comendo, né? O restante, você não vai conseguir comer mais as 2.200 calorias. Você Certo. vai passar para umas 1.600, Por por exemplo. exemplo, tá. Se você pegar 1.600 também e dividir ao longo do dia, vai emagrecer igual, porque você tem o mesmo déficit calórico, tá? Então, por isso que eu não faço. Eu acabo não passando para os meus pacientes. Mas muitos chegam para mim que eles estavam comendo, né, muito, aí começou o jejum intermitente, emagreceu, amam o jejum intermitente porque foi a primeira experiência deles e eles emagreceram, tá? Tá. Então ficou com aquela imagem, o jejum intermitente é bom. Só que depois trava de perder o peso. Por quê? Muitas horas sem comer pode te favorecer a perder músculo. E se perder músculo, o metabolismo cai. E aí fica mais difícil de continuar perdendo peso. Como a minha visão é de que eu vou fazer de tudo para que meus pacientes ganhem músculo e não percam 1 grama. Você sabe o quanto eu pego sei. no pé disso. Nossa, sei. Por quê? A única forma que a gente tem de brigar mesmo contra a balança é ganhando músculo, porque é a única forma que a gente tem de acelerar o nosso metabolismo. A nossa taxa metabólica basal, que é o nosso metabolismo basal, ele é dependente da quantidade de músculo que a gente tem. Então, se a gente tem bastante músculo, a gente acelera o metabolismo, queima a gordura. Se a gente faz um emagrecimento por conta, né? Igual hoje todo mundo tem acesso aos medicamentos, não precisa de receita, todo mundo pode fazer um jejum intermitente. Se você não conseguir, naquela janela que você tem que comer, Tá. cumprir a quantidade calórica que você precisa, você tiver um déficit calórico muito grande, o músculo vai embora. Se o músculo vai embora, metabolismo cai. E aí a gordura volta ou você não consegue perder. Tá. Você atinge o efeito platô, tá? Então, por isso que eu acabo não fazendo. Mas é sim, né, uma estratégia para o emagrecimento, é que eu opto pelo que é o mais saudável. Certo. Que se a gente comer a mesma quantidade da caloria ali dividida, ninguém passa Ao longo do fome, dia, ninguém é. sofre, É. todo mundo fica feliz. A gente não arrisca a nossa musculatura e aí flui desse jeito, né, com bom resultado. Mas é o que eu te falei, tem estudos que comparam e todas emagrecem igual, tá? Então, o jejum intermitente emagrece, a cetogênica, low carb, todas emagrecem a mesma quantidade, tá? Então, é mais ali... Às vezes, por exemplo, pega um paciente, mas eu não gosto de tomar o café da manhã, eu não vou tomar o café da manhã. Então, ele mesmo, aí ele já faz aquele jejumzinho dele, então já faz parte da rotina dele. Tá. Aí, ok. E aí, só que a gente tem que colocar a quantidade de calorias, então, ao longo do dia, enquanto ele tá comendo, para não ter o déficit calórico importante. Doutora, se a gente eu quero perguntar 2 coisas para você, que eu me lembro até hoje, que você, a primeira vez que eu estive com você, você disse assim, Dani, como é o seu sono? Por que o sono interfere na nossa saúde, né? Vamos colocar física, mental. Qual que é a importância do sono, doutora? Bom, todo paciente meu, né, sabe. Na consulta eu faço um triângulo, né, um Faz. tripé. Faz mesmo. Que é alimentação, atividade física, né, e o sono. E o sono, exatamente. Se a gente não conseguir, né, equilibrar esses 3 itens, a gente não consegue atingir o objetivo, que seja do emagrecimento, do ganho de músculo, né, da própria saúde ali, né. E o sono, ele é muito importante, né, na hora do sono que a gente renova as nossas células, que a gente organiza toda a nossa parte hormonal, tá? O atleta, ele percebe muito isso, porque ele vê muito o rendimento dele, né? Se cai, se não cai, ele consegue mensurar isso muito.
E se a gente for observar, os atletas são os que mais dão valor ao sono, porque uma noite mal dormida cai muito o rendimento dele no outro dia, tá? Verdade, é. Então, para nós também, não é só pro atleta, né? Então a gente tem que levar isso para nossa vida também. Quando a gente tem um bom sono, então a nossa parte hormonal tende a ficar melhor, a nossa parte dos hormônios de fome e da saciedade também regulam, tá? Então, quem não dorme à noite corretamente tem uma fome maior. É muito comum a gente ver quem trabalha à noite, começa a trabalhar à noite, começa a ganhar peso. Verdade, doutora. Porque tem essa desregulação, então, no hormônio da fome e da saciedade, tá? Lá no cérebro. Então, acontece isso mesmo. Tá. E aí, como que a gente, então, melhora a qualidade do nosso sono, né? Então, a gente tem que fazer a higiene do sono, que é 11 da noite tem que estar dormindo, tá? Então, tem que ter ido dormir antes disso. 11 da noite. 11 tá dormindo já, tá? Um quarto todo escuro. Se tiver uma luz, um LEDzinho, o que eu mais escuto, né, na consulta, tem lá um LEDzinho da televisão vermelhinho, mas eu nem vejo aquilo. Mas aquilo impede você de produzir hormônio. Então, você não tá trabalhando à noite, mas seu cérebro entende que tá? Então, ele enxerga aquela luzinha e não produz hormônio corretamente. A luz do ar-condicionado, tudo isso tem que desligar, tem que tirar. E também não pode celular e televisão na hora de dormir, porque é uma luz azul que fala para o cérebro que é dia. Então, você também não vai produzir o hormônio corretamente, tá? Então, muitas vezes, assim, é lógico que a gente não vai arrumar brigas familiares, né? Vamos supor, o marido precisa muito da televisão, né? Aí não vai arrumar uma briga ali, apesar de você orientar, porque para ele tá sendo ruim também. Aí a sugestão é tomar melatonina. Hoje vende, né, muito fácil em todas as farmácias. A dose do Brasil é muito pequenininha, é dose de reposição mesmo, tá? E porque você não está produzindo, então aí você toma para organizar toda essa parte hormonal aí, tá? Então ajuda no emagrecimento, ajuda a gente a envelhecer bem. E a dose é muito pequena, não é para ter efeitos colaterais, como antigamente usava-se muito uma melatonina importada. Certo. Aquelas são doses altas e aí sim pode ter mais efeito colateral. E o efeito colateral é pesadelo, tá? Então, quando toma dose alta. Mas as doses do Brasil é dose muito pequenininha, é mais para regular mesmo o sono. Na verdade, o que eu mais escuto, os pacientes falam, mas eu tô tomando e parece que eu não sinto nada, mas não é para sentir nada mesmo, né? É para encher o estoque lá que tá baixo e a longo prazo você passar a ter um sono de uma qualidade maior. Então, é melhorar a qualidade do seu sono, tá? Mas vamos supor que você consiga desligar todas as luzes, não ter celular, não ter televisão, 11 horas da noite está dormindo, aí não precisa suplementar com nada, tá? Aí você está produzindo certinho. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que, lógico, você me conhece, você já sabe que isso é importante para mim. Mas só fazer uma parte, se nós pensarmos em termos de uma pessoa integral, um ser humano integral, corpo, mente e espírito. Como é que a espiritualidade ou a religiosidade, para quem de repente prefere falar sobre religião, pode interferir no processo de bem-estar, né, do indivíduo? Com certeza pode ajudar, né? Eu acho que quando a gente acredita em algo, né, essa fé, né, nos move e nos ajuda muito a conquistar todos os objetivos. Há um equilíbrio realmente, né, da mente, do corpo, do lado espiritual. Quando a gente consegue, né, ter um momento nosso com a nossa espiritualidade, né, nos acalma, né, nos regula também a parte hormonal. Cortisol cai, que é um hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, ele é muito ruim, né? Ele quebra o músculo e faz com que a gente ganhe gordura. Ele aumenta a glicemia.
Então, você entende, se a gente melhora isso, o quanto que tem de repercussão no nosso organismo? Então, a gente trabalhar a espiritualidade, esse momento, nos ajuda sem dúvida nenhuma. Doutora, você falou uma coisa aí, vou fazer uma pergunta aqui. Por que quando a gente está com cortisol alto ou muito estressado, né, tê-lo ali, vivê-lo uma situação que ela é estressante, por que que nos dá muita dor no corpo? A sensação pelo menos eu vou falar por mim, né? Uma dor no corpo, uma dor muscular. Por É quê, pela doutora? própria tensão, tá? Você Tá, está contraindo a sua musculatura o tempo inteiro. Você não está relaxada. Por isso, quando a gente está estressado, né? A gente está tenso, não, tá, né? Dificilmente alguém vai estar estressado ou relaxado. Não tem não tem como. como, Incompatível. Então, você está tensa, você está com a sua musculatura tensa. E isso produz ácido, né? Dentro dessa musculatura. E dói, tá? Dói muito, pode até dar cãibra, né? Às vezes a gente fica com o músculo do olho tremendo. tremendo, né? Tudo isso é cansaço, é fadiga muscular. Então, com certeza vai ter essa repercussão, sim, essa dor mesmo. E também pela própria descarga adrenérgica também, que a gente tem toda essa contração muscular, né? Por toda essa tensão, tá? E Então, pode acontecer. por isso a gente fica nesse mal-estar, vamos colocar assim. Sim, sim, sim. E lógico, aí com técnicas de relaxamento podem ajudar, tá? Existem também suplementos que ajudam, mas se você dentro, né, da sua rotina conseguir, né, um momento de meditação, de relaxamento, de você ali, só de você às vezes alinhar a sua respiração, né, acalmar, já vai aliviando, melhorando tudo isso, né? Essa é uma pergunta que pediram para lhe fazer. É, como nós estamos num momento muito crítico de muitas pessoas com dengue, doutora, pediram, olha, como a doutora vai estar lá com você, pergunte a ela quem né, já está com o diagnóstico de dengue, mas felizmente não precisou ser internado, nada disso, mas está em casa fazendo a recuperação. Qual é a base alimentar, doutora, que esse paciente precisa ter? A reposição líquida, ela é realmente importante. Então, por favor, se você puder só orientar, porque pediram para que eu fizesse essa pergunta a você. O principal é água, tá? Pelo menos 50 ml por quilo. Você vai multiplicar 50 ml vezes Vê o seu quilo. tá? No mínimo, No tá? mínimo, No tá. mínimo. Mas aí pode água de coco, né? Tentar ali hidratar. Tá. A gente consegue também fazer um sorinho de reidratação oral, né? Que também nos ajuda. Na farmácia tem os soros prontos também. Hidratar. O principal tratamento é hidratação. Tá. Muitas vezes a gente interna o paciente para hidratar, tá? Então, as plaquetas estão caindo muito. O tratamento é hidratação, tá? Não tem outro, não tem. Tá. Então, é hidratar. A alimentação, manter uma alimentação saudável, né? O que todos os pacientes referem que fica um sabor metálico na boca. Isso. Então, lógico, fica ali para comer, não fica tão, né, prazeroso, mas dentro do que ela gosta, dentro das preferências, tentar se alimentar todas as refeições, tá? Mas não tem um alimento, assim, específico. O específico mesmo é a água, tá? A água tem que investir nela. Antes da gente seguir para outro assunto que eu quero falar com você ainda sobre climatério, menopausa, hormônios, para os pacientes idosos, né, os maiores de 60 anos, vamos chamar dessa forma, doutora, a base alimentar, além do todo dia um pouco, a base alimentar muda, doutora, porque você já disse aqui, olha, precisa ser uma alimentação que vai te sustentar o resto da sua vida. Se nós pensarmos em pacientes maiores de 60 anos, precisa ter alguma categoria que é mais predominante ou não? Sim, isso mesmo, Dani. Quando a gente vai envelhecendo, a gente fala que a gente tem uma resistência anabólica. É uma palavra difícil, mas que assim, vai tendo uma dificuldade
em transformar o que nós estamos comendo em músculo, tá? Então, isso vai acontecendo com o passar dos anos. Quando a gente é novinho, a gente come lá um pouquinho e vira músculo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente come um pouco, a gente consegue fazer a digestão, né? E menos ainda vira músculo. Então, esse processo vai ficando mais difícil. Então, no idoso, a gente precisa ter um olhar para proteína, tá? Já para a gente já não é fácil atingir a meta proteica. Para o idoso fica um pouco mais difícil isso. Então, o idoso é aquele que tem que olhar mesmo que toda refeição tem que ter proteína, tá? Toda, doutora? Toda refeição. Toda refeição, tá. Então, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar tem que ter. E o idoso, então, é ele que vai se beneficiar com certeza dos suplementos. Porque é muito difícil, ele, ainda mais assim, o idoso já vai diminuindo aquela vontade da carne, né? É automático, já vai com a evolução, eles vão reduzindo a ingesta proteica. Às vezes não quer fazer uma refeição só para ele, né, doutora? Também tem isso, né? Tem. Tá. Então, é muito difícil atingir a meta. Então, o idoso, ele sim precisa, com certeza, de ter suplementos ali no dia dele, tá? Então, com certeza, um whey vai ser super bem-vindo, né? Pode então, ser, doutora? Pode. O whey no idoso vem ajudar muito, tá? Então, muitas vezes, até não precisa ficar comprando esses suplementos do idoso, né? Que a gente vê um monte, assim, né? Isso, Não, whey protein resolve o problema e ainda é melhor, tá? Tá. Que ele pode bater com fruta, por exemplo. Pode. E algo que o idoso também não pode ficar sem é a creatina, tá? Então, 2 suplementos básicos aí pro idoso, o whey e creatina, tá? Creatina a gente tem que começar a tomar o quanto antes, todo santo dia, né? Não pular nenhum dia aí. É o que a gente tem hoje com maior comprovação científica, que melhora a saúde muscular, melhora o metabolismo ali do açúcar, e também melhora muito a energia cerebral. Então, dessa forma, diminui a chance de demência, de Alzheimer. Então, para o idoso, assim, para a gente já envelhecer tomando, Sim. né? E para o idoso manter o uso, né? Então, o whey protein e creatina aí são 2 suplementos que eu recomendo para o idoso. Pode tomar junto, doutora? Pode sim. Já resolve, né? Já toma ali tudo num lanchinho. Já faz. E bate com uma fruta, pode bater com leite vegetal, pode pôr num iogurte. E aí já vira um lanche ali. Vamos falar sobre climatério e menopausa. Eu falo, não tenho vergonha de falar, eu estou no climatério. Tive realmente alguns mal-estar. Até a doutora Lívia esteve aqui conosco, né? A minha ginecologista. Comecei a fazer, ela perguntou se eu gostaria de fazer, doutora, e comecei sim a fazer a reposição hormonal. E isso melhorou muito a minha qualidade de vida, o meu desempenho. Desempenho, eu digo mesmo assim, né? Qualidade físico, de vida, né? Qualidade de vida, assim, porque estava realmente apática. O sono eu não tenho problema de dormir, mas eu estava realmente acordando algumas das noites, assim, e foi realmente algo que virou de forma positiva. E nós estávamos falando aqui um pouquinho fora da gravação, né, doutora? Por que ainda a resistência de muitas mulheres em usar o hormônio? Sabemos, me corrija, doutora, sabemos que existem algumas categorias, né? Existem algumas mulheres que não podem fazer o uso, porque ou já tiveram câncer, ou tem alguns históricos. Mas, enfim, né? Isso vai ser pesquisado por cada médico. Mas por que essa resistência, doutora? Dani, bom, vamos lá explicar também por que eu acabo vendo, né, uma mulher nessa fase da vida. Diga. Na menopausa, a mulher, ela altera muito a composição corporal dela, Sim. né? Então, ela começa a perder aquela cintura, ela começa, então, a ganhar, né, uma gordura abdominal, perder aquele corpo feminino. Se eu trabalho com emagrecimento, né, então não tem como eu não olhar
para uma mulher nessa fase da vida, porque a menopausa impacta na alteração dos exames, do colesterol. Então, não tem como eu olhar só para a pessoa e não tratar, não olhar essa questão, tá? Então, eu acabo ajudando as mulheres também, então, nessa fase da menopausa, para a gente ter um resultado melhor. Sim. E aí, no Brasil, hoje, nós temos 18 milhões de mulheres na menopausa. 18, doutora? E só 18% que fazem a reposição, tá? Que, doutora? E você tem noção de como você ficou muito ruim estando na menopausa, né? Então, imagina a quantidade de mulheres que estão sofrendo hoje, né? É um número gigantesco. Muito grande. Então, poucas mulheres têm acesso, né? Tá. E acesso porque não chega ao médico, porque chega ao seu médico e ele não prescreve. Quando a gente fala em hormônio, existe um preconceito, né? Eu acho que assim, se eu for lembrar desde a faculdade, né? A gente estuda que hormônio, não, né? Hormônio é errado, né? É o vilão da história. É um vilão, né? Tá. E a gente, em nenhum momento, a gente aprende que realmente ele é bom, né? Então, só na hora que a gente vai se especializar mesmo. Tá. Mas como nem todo mundo, né? Nem todos os médicos se especializaram nessa área, lógico, cada um especializa na Sim. sua. Então, acaba ficando um preconceito até da área médica, tá? Que isso eu vejo muito. Então, de outras especialidades, falando mal, por exemplo, de quem repõe. Tá. Mas por que que existe todo esse preconceito? Antigamente, então tem isso, né? Já da nossa formação, tá? Da nossa formação médica já existia um preconceito. Mas antigamente a reposição era feita com hormônios sintéticos. Hormônios que o nosso organismo não reconhece como sendo dele. Tá. E esse hormônio sintético, ele sim causa câncer, tá? Mas a medicina evoluiu, né? E hoje nós temos os hormônios bioidênticos, que eles são semelhantes ao nosso. Então, hormônio bioidêntico não causa câncer, tá? É assim, e todo congresso que eu vou sempre tem alguma aula com um slide gigante, né? Assim, hormônio não causa câncer. Porque ainda tá tão na mente das pessoas. E quando eu pego uma paciente que eu tô fazendo o diagnóstico, que ela tá no climatério, para eu conseguir convencer ela que ela tem que repor, é tão difícil, né? Porque ela tem medo por algo cultural mesmo, né? Medo de vir a ter câncer um dia. Mas, assim, algo que eu gosto muito de falar. O câncer de mama é muito prevalente, tá? 1 a cada 6 mulheres tem. Tá. Então, é um número muito alto. Mas que você já tem o risco ali, né? E não foi a reposição que causou, tá? Então, a gente já tem um risco alto, mas que não foi causado pelo hormônio. Na verdade, o que causa câncer, a principal causa é a obesidade, tá? E isso é verdade, doutora, porque eu estava lendo outro dia estudos dizendo justamente sobre isso, que a obesidade é uma doença, me corrija, doutora, é uma doença e ela carrega com ela outras doenças, que vai se somatizando a isso, né? Como câncer, né? Infarto, AVC, a gordura no fígado, Isso. né? Enfim, todas as milhares de doenças aí, né? Então, o que eu passo para as pacientes é a tranquilidade de que não é esse hormônio que vai causar câncer, tá? É lógico que se ela tiver um câncer que é hormônio dependente ativo ou teve, ela não pode fazer a reposição, Sim, tá? sim, tá. Mas tirando isso, pode sim fazer, né? A não ser que realmente tenha algum outro problema de saúde, né? Mas senão ela pode fazer. E uma mulher, eu gosto também de falar isso porque eu acho que isso é muito importante. É muito difícil a gente ver uma mulher antes da menopausa infartar, ter AVC. Ela
não tem. Por quê? A gente comparando com o homem, Sim, tá? sim. Porque o estradiol protege ela. Então, antes da menopausa, é muito raro, a não ser que ela tenha algum problema sanguíneo, mas se não, não tem. Tá. Só que quando entra no climatério, menopausa, ela ultrapassa o homem, tá? Tá. Na prevalência de infarto e AVC. Então, a gente repor faz com que ela, né, proteja ela de ter infarto e AVC. Outra relação, né? 80% das mulheres na menopausa tem ou transtorno depressivo ou ansioso, tá? Com a reposição, a gente ajuda isso. E olha, é muito comum eu pegar paciente que veio super deprimida, porque eu vou procurar um psiquiatra. Eu falo, calma, vamos fazer a reposição hormonal. Se não melhorar, ok. Mas porque muitas vezes, só da gente repor o que está faltando ali, ela melhora, tá? Então, tem um impacto nisso. Tem um impacto na saúde muscular, tem um impacto na fratura de fêmur. Então, a mulher que repõe, né, ela tem ali a massa óssea mais forte. Então, ela, né, diminui a chance de osteopenia, osteoporose. Lógico que tem que estar com hábitos de vida ali todos saudáveis, com atividade física. Mas a reposição hormonal diminui em 40% a mortalidade da mulher. É muito. É muita coisa. É muito. Então, acho que assim, a gente tem que olhar para isso, né? Então, a gente tem que repor. E uma mulher que está na menopausa, ela está sofrendo muito, né? Então, é o sono que está ruim, são os fogachos, né? Esses calores, é a libido, o relacionamento ruim, ela com ela, né? Também Ela já... que não se aguenta. É o corpo mudando. Então, e eu acho que assim, é algo também muito importante. Então, quando a gente repõe, a gente melhora tudo isso. Mas essa mulher, ela ganha, além da gente então melhorar tudo isso, ela ganha qualidade de vida, tá? Que é o principal, né, doutora? E algo que eu acho que assim, eu tô vendo agora, que isso é muito recente e que eu acho que vai mudar muita coisa na questão da reposição hormonal. Eu tô atendendo várias pacientes que moram fora do Brasil, que moram nos Estados Unidos. E por uma mulher na menopausa, querendo ou não, olha o tanto de doença que eu falei que pode acontecer, Sim, sim. né? E se a gente repõe, muda a vida dela, ela continua trabalhando, ela continua ativa, ela continua no mercado de trabalho, ela não fica doente. Eles, quando a mulher entra na menopausa lá, eles colocam um implante hormonal com estradiol e testosterona sem custo. Lá nos Estados Unidos. Sem custo. Porque isso impacta muito na vida da mulher, tá? Tem uma repercussão muito grande. Então, eu, assim, desde que eu tô vendo isso acontecer, eu falo, no Brasil vai mudar também isso, né? Vamos, não é possível, a gente tem que começar a ter esse olhar também para as mulheres aqui e o quanto que a reposição impacta para o bem. Sim. Essa mulher, hoje em dia, é que assim, antigamente a gente via uma paciente, uma pessoa de 50, 55, 60 anos, ela já estava parando de trabalhar, né? Já estava mais ali quietinha, já. Hoje não, Ela está no auge profissional, muitas vezes. trabalhando muito, Sim. né? Então, ela tem que continuar assim, ela tem que continuar ativa. E a reposição hormonal faz isso. E eu falo que são as pacientes que eu mais gosto de trabalhar, porque elas não têm nada de hormônio, nada, né? Então, esse pouquinho que a gente repõe faz uma diferença. E aí, elas voltam para mim, quantas vezes eu já não escutei a frase: parece que eu tô com 18 anos. Isso não tem preço, né? Eu acho que assim, isso você tá fazendo diferença. Exato. Na vida mesmo, né? Então, eu gosto muito. E eu acho que as coisas estão mudando, acho que cada vez mais eu vejo os médicos aceitando mais, né, a reposição. Lógico, acho que tem uma caminhada pela frente. Existem, ainda tem muito preconceito, mas eu acho que... E assim, é uma pessoa que repõe igual, você repôs e você tá bem. Aí você fala para outra pessoa. E aí isso vai virando uma corrente de que, né, nossa, olha como ela tá bem, ela repôs, né, e como ela tá bem. E aí acho que
E é engraçado que tem assim, né, doutora? Você está falando, tem os dois lados. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas você ficou tão bem assim, né? Fez tanta diferença assim, né? E outras, nossa, então eu acho que eu vou mudar de ideia, né? E realmente, porque é uma virada de chave, né? Sem dúvida alguma. Agora, conversa boa passa rápido. Esse que é o problema. Doutora, estamos caminhando para o final da nossa conversa. O que você queria, de repente, deixar como recomendação ou como mensagem para as pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, ou que vão nos ver ou nos ouvir, porque o episódio fica gravado? O que você acha que seria importante as pessoas terem quando falamos de qualidade de vida, longevidade e o emagrecimento? Que nunca é tarde para começar. Nunca. Você Porque pode ela fala isso mesmo, gente. Ela fala isso mesmo. Você pode estar com 40, 50, 60, 70, 80 anos e dá para começar, né? E qual é o começo? Você olhar para a sua saúde muscular, tá? Você investir no cuidado do seu músculo. E como que então a gente vai conseguir isso? Você fazendo atividades que vão ganhar músculo, tá? Então, lógico que vai ter que ver ali dentro da sua realidade o que vai se encaixar. Tá. Lógico que com cuidado para não se machucar, mas priorizar a atividade física que vai te trazer o ganho de músculo. Muitas vezes a gente acaba priorizando de forma errada o aeróbico. Acha que é o aeróbico que vai te fazer envelhecer bem, emagrecer, mas não. Quem vai te fazer envelhecer bem, com qualidade de vida, fazendo com que você lá com 80, 90 anos esteja funcional, independente, é a musculação, é o treino de força. O que eu quero que vocês pensem, né? Como a musculação sendo o seu investimento de saúde. A gente não investe dinheiro para a gente ter uma tranquilidade? Sim. Então, se a gente investir no nosso músculo, a gente também vai ter uma tranquilidade. Hoje, como até o início da nossa conversa foi que as pessoas estão mais paradas, mais sedentárias, então o que eu vejo? Quem envelheceu tá agora lá com 80 anos e não foi atrás disso, está acamado. Hoje a gente tem uma expectativa de vida maior, né? A medicina tem muito recurso para que a gente viva mais tempo. Só que a gente tem que viver com qualidade. E quem vai te dar qualidade é o quanto de músculo você tem. É isso que vai te deixar independente. Então, o que eu mais escuto é: eu não gosto, eu não vou fazer, é ruim. Gente, não é questão de gostar, né? Acho que é a questão, entenda como um remédio. Igual, a gente também não quer investir o dinheiro, deixar ele guardado lá. A gente quer gastar, não é? Então, é a mesma coisa. E, né, faça atividade física, ganhe músculo. Não pense, hoje tá frio, hoje tá sol, hoje tá... Chovendo. Vá, invista na sua saúde muscular, porque é isso que vai, né, te ajudar, é isso que vai te trazer saúde e qualidade de vida ao longo aí da sua vida. Você falou tudo isso para mim a primeira vez que eu estive lá. E eu acho que, assim, se a gente faz atividade física, a gente entra num ciclo do bem. É isso mesmo. Puxa coisas boas. Então, você come melhor, Verdade. Você dorme melhor, seu intestino funciona melhor, tudo funciona melhor. Você também fica, né, com humor melhor, isso. Mais disposto. Então, por isso que eu não tô pegando no pé das outras coisinhas. Eu tô falando, vai na atividade física, faça musculação, porque ela vai puxar todo o resto, tá? E vai ter uma repercussão muito grande na vida. Não, doutora, como você disse tudo, eu lembro exatamente que você disse exatamente isso para mim. E aí você disse, Dani, todo dia um pouco. E é engraçado porque, como eu disse no começo, essa meia hora
Vamos colocar meia hora, tá, doutora? Essa meia hora faz a diferença no resto do dia. Com certeza. Até porque libera um monte de substâncias Sim. boas, que a gente fica melhor, com mais energia. Às vezes a gente não vai para academia com tanta energia, né? Mas depois muda Fica muito. bom, isso. E algo que é importante é, a gente fez atividade física lá meia horinha, ganhou músculo por meia hora. Só que esse metabolismo, esse músculo fica trabalhando 24 horas, tá? Por isso que tem uma repercussão tão grande no nosso organismo quando a gente ganha músculo. Diferente se a gente só faz um aeróbico. Naquela hora, pontualzinho ali, você teve o gasto calórico, mas pronto. Agora não, ganhar músculo, seu organismo fica trabalhando ali o tempo inteiro. Então, não é o benefício só daquela meia hora, não. É mudar o seu dia inteiro. Excelente. Doutora, estou sem palavras. Muitíssimo eu que agradeço. obrigada pelo seu tempo. Eu queria fazer um brinde pela sua saúde, né? Pela sua longevidade e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Pessoal, vocês que estiveram até aqui, um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Obrigada, doutora. E o duro que passa tão rápido, realmente, não dá nem para falar nada, né?